Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso 34º podcast. Passei uns dias afastado. O Lucas Braga veio tocando aqui esses dias, fez um excelente podcast. Espero que vocês tenham assistido, que de fato foi muito bom. Pessoal, hoje o nosso podcast vai trazer duas temáticas que poucas pessoas conseguem associar, que é financeiro e tributação. Por quê, Valdemir? Muita gente entra em dificuldade financeira por não ter tributação. E essa é uma consequência, entendeu? A consequência está no financeiro, mas a causa das situações realmente, a grande maioria das vezes, foram tributárias. E isso é um fato que o empresariado brasileiro vive constantemente devido ao custo tributário que as empresas têm. E é um momento também muito propício, porque estamos chegando na reta final de ano e é uma reta também de você fazer seus planejamentos de pessoas, de gestão, de RH, trabalhista, financeiro, tributário. É a época para você começar a refletir do que falta você bater de meta até o final de ano e também de você projetar o próximo ano. E é o que eu costumo dizer constantemente: qual é o fato novo que sua empresa está preparando para o mercado. E falando de fato novo, nós do time Control Pax estamos fazendo um fato novo que eu conto com vocês também aqui, que é um fato novo de um evento que vamos realizar. Um evento onde eu vou palestrar, eu, Fred Pinho e Thiago Pinho, um ambiente empresarial para que a gente possa trazer novidades, situações e cases de sucesso e também cases de fracasso, porque é muito importante para que você não erre como as pessoas erraram, tá certo? Nesse ambiente a gente vai favorecer e vai ter todo um ecossistema maravilhoso. Então confere aqui na descrição do vídeo que também vai ter o link para a inscrição desse evento. Vai ser no dia 22 de outubro, às 15 horas, tá certo? No auditório do Sebrae, em Fortaleza, Ceará. Então, não perde essa oportunidade também, vai ser maravilhoso. Mas, enfim, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso tema, vamos fazer essa abordagem e saber como construir essa situação. A primeira temática aqui, eu vou trazer ela para o lado do planejamento tributário, porque é uma das minhas expertises ali, eu gosto muito de saber como poder diminuir a carga tributária das empresas. O primeiro ponto que poucas pessoas conseguem enxergar e fazer é fazer um comparativo, por mais simples que isso pareça ser. Um comparativo de quanto você paga no regime do Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real. Existe um quarto regime tributário que eu sempre gosto de lembrá-lo, mas de fato a viabilidade dele é muito pequena na grande maioria das vezes, a não ser num setor de realmente de luxo, onde as margens são estratosféricas. Aí pode ser pensado nesse quarto regime tributário, que é o lucro, né? Que é o lucro arbitrário, que é um regime pouco falado no mercado. Mas a grande maioria está no simples, presumido e real. Pessoal, diretriz básica. Para que você possa saber qual é o melhor regime tributário, você precisa comparar quanto eu pagaria no simples, nesse formato, no presumido e no real. Feito isso, você faz a escolha de onde você vai se adequar para recolher seus impostos. Só que cada tributação dessa traz na sua essência requisitos. E esses requisitos eu costumo dizer, Emanuel, que é muito bom, porque quanto maior o requisito, maior é a sua formalidade, maior é a sua segurança, maior é a qualidade dos seus processos. Quando você olha para a burocracia, para o Estado, só para aquele fato chato da exigência do governo perante a você, rapaz, isso é muito ruim. Mas quando você olha para aquelas exigências que o governo te faz e veja o que você pode tirar de qualidade para a gestão da sua empresa, aí muda o sentido que todo mundo quer. Qual é o sentido que a grande maioria das empresas querem? Seja elas familiares ou não. Elas querem ter um profissionalismo na sua gestão. Você quer ter profissionalismo na sua gestão? Acho que é indiscutível que todos nós buscamos isso. Se eu busco isso, ter profissionalismo na minha gestão, eu tenho que fazer essas adequações. E o único regime tributário que vai te trazer essa segurança, que vai te exigir todas essas qualidades, todos esses requisitos de conformidade, é o lucro real. No lucro real, você tem que entender quais vão ser essas oportunidades e quais vão ser esses desafios. Oportunidade de benefício fiscal, oportunidade de benefício de âmbito estadual, federal e municipal, tá bom? Oportunidade de você poder entender
quais são essas conformidades jurídicas, legais e burocráticas que você precisa ter para atingir o resultado máximo. E qual é o resultado máximo? Pagar o mínimo de imposto dentro da legislação. Esse é o sonho de qualquer empresário, e ter o lucro máximo da sua empresa garantido por você. Concorda comigo? Se você não concorda comigo, você faz o seguinte: deixa eu fazer o planejamento da sua empresa, a diferença que você pagar hoje fica para mim, tá certo? E o resto você dá para o Estado. Aí fica simples assim. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, a gente precisa fazer um pensamento mais amplo para não ser simplório. E ser simplório seria apenas eu falar isso. Mas pensa comigo. Quando eu vou lá e faço todas essas conformidades e olho, mesmo assim eu tenho que fazer o comparativo. Qual é o comparativo, Valdemir? Qual é o nível de faturamento que minha empresa tem? Quantos funcionários minha empresa tem? E onde a minha empresa está sediada? Quais são meus clientes e quais são meus fornecedores? No mínimo, você tem que pensar isso. E ainda tem um sexto ponto que eu também poderia comentar. Qual é o meu core business? O que é que eu faço da vida? O que é que eu vendo? Quais são os serviços que eu presto? O que é que eu vou fazer para o meu futuro da minha empresa? Como é que eu vou fazer esse posicionamento? Poxa, Valdemir, eu preciso saber de tudo isso no processo tributário? Rapaz, você precisa saber de tudo isso para fazer a gestão da sua empresa. E a tributação é apenas o reflexo das maus decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. É por isso que a grande maioria das empresas estão pagando a mais a sua carga tributária. E aí tem um dado do Sebrae que fala, do Sebrae, das instituições patronais que falam que mais de 90% das empresas pagam imposto de maneira errada. Por que paga imposto de maneira errada? Não é só pelo fato da declaração que você mandou para o fisco, não. Ai, Valdemir, eu deveria ter mandado na declaração do anexo 3º do Simples, mas eu mandei no anexo 5º. Ah, essa tributação é substituto tributária, eu botei como normal. Não, não é só por isso, não. É pelo fato também daquilo que você não se aproveita para a sua empresa. E esse é o detalhe, tá certo? E nesse detalhe que há o trabalho, há o pensamento. Vamos construir esse pensamento a partir de agora. Se eu sei esses 7 pontos que eu acabei de inscricionar aqui para vocês, o que é que eu vou olhar? Se eu sei que eu estou faturando entre 100 mil, 200 mil, ali, muito provavelmente, os dois principais regimes tributários que eu vou analisar é o lucro presumido e o simples. Por quê? Porque a carga tributária é direta sobre o faturamento, não vai ter benefício de redução do âmbito federal, mas eu posso olhar para o âmbito estadual e para o âmbito municipal para analisar o comparativo com o lucro presumido referente à parte, né, dos impostos estaduais e municipais referente ao simples. Porque a grande maioria das pessoas acham que o Simples Nacional, você recolhe todos os seus tributos só naquela guia. Aquela guia é um tributo, é um imposto. Não é. Naquela guia, você tem PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social e a CPP. Você tem todos os impostos abrangidos ali dentro. Então, o Simples, o nome dele é até engraçado, porque esse regime tributário ele não tem nada de simples, ele tem menos obrigatoriedade jurídica, legal e de conformidades, comparado aos outros, mas não diminui as complexidades dele de maneira nenhuma, por incrível que pareça. Então, pessoal, quando eu vou analisar isso, eu vou fazer o comparativo, quanto é que eu vou pagar de custo também da área trabalhista, de encargos. De fato, as empresas que estão no Simples Nacional pagam menos encargos trabalhistas, tá bom? Mas temos observações que eu preciso saber qual é o core business da empresa para entender se de fato isso vai acontecer ou não. Porque tem umas empresas que são de construção civil que vão para o anexo 4 e lá elas vão ter a tributação sobre a sua folha de pagamento de 20%. Então, eu estou tentando fazer esse contexto para que você comece, não saia daqui do podcast, rapaz, vou sair daqui do podcast o especialista tributário. Não, não. Meu objetivo é simples, é que você tenha uma noção macro do sistema para que você possa questionar, para que você possa tomar decisões financeiras da sua empresa, porque imposto é tirar dinheiro da sua empresa e dar para o governo. Se você está fazendo isso sem olhar para a legislação, você é uma pessoa caridosa com o governo, porque o governo está tirando cada dia mais da sua empresa. Isso é um fato.
Então, vamos trabalhar para que o governo tire o mínimo da sua empresa dentro das conformidades legais, que é extremamente possível. Pronto, fiz isso, analisei. Mas agora, se eu estou acima de R$ 200 mil, aí, pessoal, você tem que comparar os três regimes tributários, sabe? Eu diria até abaixo, por uma questão de coerência. Mas acima de R$ 200 mil, é necessário comparar os três regimes tributários. Porque o grande X da questão é, eu tenho que olhar lá no simples, né, lá no lucro presumido, lá no lucro real, o quanto eu vou pagar dos impostos federais. A grande maioria das empresas, quando vão olhar para o lucro presumido, para o simples ou para o real, elas olham para os tributos federais. E elas meio que esquecem do ICMS e do ISS. Aí tem o detalhe, você é comércio ou você é serviço? Aí você vai olhar mais para o ICMS. Se você é comércio, você vai olhar para o ISS se você é serviço. Porque são os impostos que vão contemplar esses regimes, tá certo? Quando eu faço isso, o primeiro comparativo é, eu vou pagar mais ou menos de impostos federais. Então você vai olhar onde você paga menos. Você vai olhar para o estadual. Você vai pagar mais ou menos pelo estadual. Aí você vai fazer uma análise. Sendo que a grande maioria das empresas do estado do Ceará, né, tem o decreto de substituição tributária, que é o estado do Ceará um dos mais complexos da cadeia tributária de ICMS do país. Se não for o mais complexo, né, que ele só disputa com o Pará, mas realmente é de uma complexidade absurda o ICMS aqui do estado do Ceará. Você vai comparar. Mas se ele for substituto tributário, o que pouco vai me ter interferência. Mas você tem que ter observações. Porque há situações que há um impacto verdadeiro deste quesito específico. Verifiquei lá, Valdemir, eu sou tributário, o que eu pago do ICMS não muda. Então, se não muda, você continua olhando para o federal. E você vai lá agora olhar o municipal. Você é contribuinte ou não do ISS? Valdemir, não sou. Então, não tenho que olhar para o ISS. Quem paga ISS, galera? É quem presta serviço. Prestadores de serviço. Não, Valdemir, eu sou prestador de serviço. Então, você vai comparar a sua alíquota do ISS. Compara o alíquota do ISS com o que você pagaria em cada regime. Então, vai pagar aqui. Você vai olhar quanto você vai pagar mais em cada regime. Vamos supor, vamos começar a preencher esses dados aqui. Vamos dizer que você comparou os três regimes no federal. O regime que você menos vai pagar vai ser o lucro real no federal. Mas o estadual, você vai ter um aumento de 5% de carga tributária. E no municipal, você vai ter um aumento de 3% de carga tributária, que dá o total de 8%. Se eu tiver uma economia superior a 8% nos tributos federais, então eu vou para o lucro real. Porque quando eu analiso as três esferas, eu vou analisar o quê? Onde eu vou pagar o total a menos de imposto. Só isso. Mas nós temos uma quarta análise tributária que não podemos esquecer, que muita gente acaba esquecendo, que é os encargos sobre a folha. Quanto por cento esses encargos sobre a sua folha vai representar? Eu gosto logo de pegar a média máxima, que é 28% sobre a sua folha de pagamento. Se você tem uma folha de R$ 100 mil, se você sai do Simples, você vai pagar R$ 28 mil a mais de encargo de folha. Então, toda essa conta no final, você vai ter que olhar para a folha e dizer, vale a pena ou não mesmo assim? É matemática, pessoal, é finanças. Então, repito, imposto é financeiro. Imposto é financeiro, porque sai o dinheiro da sua empresa e vai para o governo. Beleza? Tranquilo? Espero que sim. Se não tiver, vocês comentam aí que a gente faz mais vídeo para explicar a vocês sobre essas questões. Fez esse comparativo? Tranquilo. Aí é uma coisa que eu gosto de começar a implementar ferramentas dentro do processo tributário. A grande maioria das pessoas vão parar aqui. Esse aqui é o planejamento máximo tributário que a grande maioria das pessoas... Eu vou lhe dizer ali com humildade, 99% para aqui. Entretanto, se a gente for pensar mais, tem mais possibilidades. Tem uma possibilidade que a sua empresa não precisa ser só uma empresa, pode ser 2 ou 3 empresas. Tem possibilidade, né, da sua empresa ter um partnership, né,
Aí você muda a função. Tem a possibilidade da sua empresa virar um e-commerce. Tem a possibilidade da sua empresa mudar de município. Tem a possibilidade da sua empresa mudar de estado. Tem a possibilidade da sua empresa pedir um benefício fiscal, estadual, municipal, federal. Aí, de fato, você fecha um ciclo aí. E você refazer a reengenharia da sua empresa, formatação do seu negócio, para ter o seu diferencial competitivo tributariamente. O Brasil é um dos países que mais paga imposto do mundo. Então, se você está nesse jogo que mais paga imposto do mundo, como é que você vai relaxar? E pessoal, olha como é curioso. A grande maioria das empresas de médio e grande porte me procuram muito a partir do momento que elas têm dívida tributária, para que eu possa refazer essa engenharia delas e trazer a volta da saúde financeira. Porque ela tem os seus impostos que tem que manter em dia, aí estão com o imposto atrasado. Isso começa a virar uma bola de neve, começa a sufocar o caixa da empresa, depois começa a sufocar o lucro e depois começa a deixar a empresa desistir. Olha a sequência do que eu acabei de falar, do quanto o imposto, de fato, é maléfico para o setor empresarial. Essa é a palavra, não tenho o que dizer. Mas esse também é o jogo, não tem o que se fazer. Ou nós vamos competir, né, com maturidade, sabendo que isso é um desafio, ou vamos se ausentar e vamos apenas criticar. E eu não sou desses que vão apenas criticar. Então a gente tem que saber realmente, sou empresário, vou crescer e vou superar esse desafio. Vou procurar pessoas, contadores competentes, advogados competentes, para me ajudar a suplantar essas dificuldades. Pessoal, esse é o norte tributário que eu quero dar no seu pensamento, para que você entenda a sua realidade, para que você consiga olhar para você e buscar soluções. Esse é o norte. Mais do que isso, se eu vou falar, vai ficar absurdamente muito técnico. Muito técnico. E aí não vai valer a pena para você aqui. Então, parei aqui, vou virar agora para o financeiro. Quando eu chego no financeiro das empresas, a gente vai analisar, e a gente tem uma consultora aqui da empresa, que ela é só da área de consultoria financeira, a Rubiane, né? Ela faz parte desse bloco daqui do grupo da gente. Qual é o grande quesito que a gente começa a fazer nessas empresas? Normalmente, nós fazemos um mapeamento de função e atividades. Dentro desse mapeamento, a gente vê lá como é que as pessoas estão fazendo as coisas. E aí eu gosto muito de fazer 10 perguntas. Aí, Emanuel, acho que a letra tá pequena aqui, mas vamos fazer as 10 perguntas aqui no podcast aqui, Emanuel. Hoje, a gente fez até um treinamento exclusivo para os clientes, só sobre essa inteligência financeira, sobre como a gente pode ajudar os nossos clientes, porque a gente tem essa rotina aqui dentro do escritório. Deixa eu virar aqui o papelzinho, vamos lá começar essa diversão. Porque esse é o processo. Pessoal, eu vou fazer só as perguntas bem rápidas, para vocês poderem refletir. Eu não vou entrar nos itens dela, porque aí é mais específico, enfim, mas são perguntas que você refletindo com ela já vão ser uma excelente análise, tá bom? Qual é a frequência que você atualiza o seu financeiro no seu sistema? Porque eu, quando vou participar de qualquer consultoria, se não tem um sistema, não tem como fazer consultoria financeira. Não tem como uma empresa sobreviver à planilha. Pessoal, tem sistema de R$150, pelo amor de Deus. Tem sistemas até gratuito aí, tá certo? Então, não tem como ficar com planilha. Planilha, você faz um comparativo, um dashboard, uma análise e parou aí, beleza? Pronto. Qual é a periodicidade, né, do relatório que você vê do contas pagas da sua empresa? Valdemir, por que o contas pagas? O contas pagas está demonstrando ali qual é o seu custo, quais são os seus gastos diários, se esses gastos realmente fazem parte da gestão do seu negócio. E acreditem, todo mês, queira sim ou queira não, você tem umas guiazinhas de imposto lá, aqueles negócios sem futuro, né? Mas faz parte do jogo, não tem como fugir disso, né? E temos que entender isso. É saber que é ruim, mas saber que eu preciso trabalhar. E ponto final. Só porque você precisa ganhar esse jogo. O terceiro ponto, qual a periodicidade do relatório de contas a pagar? O que que você ainda vai pagar que está nessa relação? Eu gosto de olhar para essa relação e penso assim, rapaz, se eu fosse uma conta aqui que eu não fosse pagar agora, qual seria?
Isso é uma decisão importante, saber. Eu recomendo não deixe para a contabilidade, é pior. Periodicidade do relatório de contas recebidas. Quais são seus clientes adimplentes? E aí, pessoal, quando você pensa sobre isso, olha a profundidade do pensamento agora. Esses caras aqui que mais compram comigo, esses caras aqui que todo mês me pagam, essas pessoas que sempre estão consumindo meus produtos, são os maiores detentores da sua credibilidade. São os maiores financiadores do seu projeto. Essas pessoas merecem o seu respeito máximo da gestão da sua empresa. Merecem que você dê o melhor que você pode fazer. Olha o financeiro puxando para o estratégico, puxando para o gerencial, puxando para o relacionamento. Tá certo? Periodicidade dos relatórios de contas a receber. Aí isso daqui, a receber é que você ainda vai receber do seu cliente. Claro, né, Valdemir? É óbvio que é a receber, mas não está no seu bolso. Então, não conte com esse dinheiro para o seu fluxo de caixa. Tá certo? Não conte com isso. Porque é impressionante a questão da imprevisibilidade do que traz isso. Tá bom? Outro ponto. Quantas contas bancárias a sua empresa tem? Valdemir, por quê? Rapaz, tem gente que tem 10 contas bancárias, meu povo. E por nada. Só serve para dar trabalho e desorganizar a gestão do seu negócio. Quantas vezes você tira dinheiro da sua empresa por mês, né? Você que é sócio, o sócio nós, majoritários, somos um dos principais desafios da nossa própria empresa. Porque você olha para sua empresa ali, acha que vaca dá leite. E, pessoal, vaca não dá leite não, tá certo? Se você não for tirar o leite da vaca, ela não vai dar não. E provavelmente, talvez nem assim ela dê. Então, vamos tirar, né, ter essa consciência, que é um desafio para mim também, não vou ser hipócrita aqui, é um desafio para mim também, me limitar referente à minha empresa. E tem que ser assim, não pode ser diferente. Tá bom? Aqui, quantas vezes você pagou contas pessoais na conta da sua empresa? Rapaz, quem nunca, né? Mas Valdemir não pode não, nunca pôde. Sabia disso? Com que frequência você realiza a conciliação bancária? Eu acho engraçado essa parte aqui, porque e tem gente que fala assim, ó, e precisa, né? Meu povo, é o mais interessante, se você tem um departamento financeiro, ou se você faz o financeiro da sua empresa, se você não faz a conciliação bancária, como é que você sabe as coisas que estão acontecendo na sua empresa? Não, Valdemir, é porque eu aprovo. Mas depois tu não tem nenhum pensamento para fazer sobre isso, não. Para tu somar quanto é que foi o custo com marketing, se o marketing deu retorno, para tu somar o custo com funcionário, se esse custo está adequado ou não, para tu ver quanto é o teu custo da tua empresa, saber os percentuais. Então, só faz isso fazendo a conciliação bancária, não tem como. E a última pergunta, né? Qual a periodicidade das análises financeiras que você realiza na sua empresa? E aí, uma periodicidade que eu digo que é a mínima, né? É você comparar o valor de faturamento mensal, anual, é você comparar o quanto você tem gastado de folha nos últimos meses, é você comparar o custo administrativo, é você fazer realmente comparativo. Eu estou pagando mais, estou pagando menos. Se eu estou pagando mais, está melhor ou está pior? Quais são essas análises? Quais são os períodos que você faz isso? Pessoal, são 10 perguntas que eu fiz aqui para você. E essas perguntas, a gente fez um curso, a gente fez esse treinamento com os clientes, exclusivo para cliente Contropax, pontuando de 0 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80, de 81 a 100. E a gente, desses cinco blocos de apontação, o que foi que a gente fez? Nós estabelecemos os indicadores, como é que você está. Claro que se você está de 0 a 20, você está ruim, está péssimo. E se você está de 80 a 100, você está excelente, né? E aí a pergunta é, se eu estou de 0 a 40, o que é que eu faço para vir de 41 a 60? Se eu estou de 41 a 80, o que é que eu faço para sair disso aqui para ir de 80 a 100? E aí a gente criou 3 a 4
mecanismo e direção para cada apontamento desse. Quando a gente fez isso, mecanismo simples, praticável, nada de ultra mega sofisticado. Mudou a realidade de alguns clientes nossos que praticaram essa ferramenta. Ferramenta simples, pessoal. Fiz as 10 perguntas para você, fiz as avaliações, fiz as ponderações. Simples assim. E aqui também, desse bloco, também desse material, desses slides que a gente montou aqui também, desse treinamento, a gente montou a rotina do passo a passo. O passo a passo do administrativo, o passo a passo do financeiro, que tem que ser feito diário, semanal, mensal. O que cada setor tem que entregar e o que o dono da empresa tem que ver. Então, ou seja, se eu olho para os meus impostos, se eu sei que eu estou pagando o mínimo de imposto, se eu olho para o meu financeiro, se eu olho para a minha gestão de pessoas, se eu olho para a minha administração, se eu olho para o meu marketing, se eu olho para o meu estratégico, tem como dar errado? Ainda tem. Mas a probabilidade é muito menor do que em qualquer outro cenário. Você concorda comigo? Então, a base e a força motriz de qualquer empresa é o quê? Né? É o comercial, que bota dinheiro para dentro, é o operacional, que faz o processo acontecer para entregar o resultado na ponta, tá certo? E o quarto, né? Qual é? É a gestão estratégica de tudo isso. É exatamente isso. E sobre isso, você tem todo o guarda-chuva que vai trabalhar. Mas é, de fato, o comercial que bota o dinheiro para dentro. É, de fato, a operação que entrega o resultado. E o estratégico que vai buscar e vai defender a empresa no futuro. Pessoal, são 3. Você pode criar 50 ramificações. Você pode criar 100 ramificações. 1 milhão de ramificações. Vai ser válido? Vai. Mas no final resume em 3. Comercial, operacional e estratégico. São 3. É o tripé da gestão financeira. É o tripé do sucesso empresarial. Então, nesse treinamento, que é um treinamento muito mais detalhado que também a gente faz, você consegue penetrar e entender. E se aplicar, vai ter resultado. Se não aplicar, não tem resultado. É simples assim. Então, pessoal, entendeu essas perguntas, entendeu as colocações do tributário e do trabalhista que a gente fez? Então, desses custos, por que trabalhista? Porque eu falei lá do comparativo tributário do que muda quando você sai do simples, que você tem um aumento de 28% sobre a folha aproximadamente. Se você entende isso de fato, você entende se você está começando a olhar para a sua empresa. Olhando para a sua empresa com base em dados. E aí a gente começa a tomar decisões mais tranquilas. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Recente, eu cometi um erro. Qual foi um erro que eu cometi? Eu cometi um erro de não estar acompanhando muito de perto uma área da empresa. Uma área que eu chamo uma das áreas que eu mais gosto de olhar para ela, que é a área de relacionamento, né? Que é a área ali que envolve também essa questão do cliente e tudo. Por que eu digo essa área do cliente? Porque quando eu fui olhar o meu contas a receber, ele estava muito alto. Por conta de quê? De uma inadimplência. E de uma inadimplência de 2 clientes, basicamente. Então, como o meu fluxo de caixa estava muito saudável, como o meu processo está muito tranquilo, às vezes você esquece de olhar para o financeiro. Nesses micros detalhes. E aí faz uma diferença muito grande. Porque especificamente o que eu vou ter que fazer agora? Uma negociação. Porque eu não olhei. Então, se eu também não olho para os impostos, você vai ter que fazer uma negociação. Está pagando imposto necessário, poderia estar dentro da sua empresa. Se você não faz a gestão de colaborador direito, você vai estar sempre tendo que repor a equipe. E aí está um desafio de a gente poder, de fato, ver nossas empresas com dados, ver nossas empresas através de informação para tomar decisão. A contabilidade, ela tem um princípio que eu digo assim, que é a coisa mais linda do mundo para o setor empresarial. Já dizia o Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, né, que a contabilidade é a linguagem dos negócios. E por mais que eu seja contador e pareça que eu estou defendendo ali a minha área, mas é de fato a verdade. É a tradução da informação dos números que lhe leva a uma decisão assertiva. É a tradução das informações dos números que lhe levam a uma decisão assertiva de posicionamento de mercado.
Então, pessoal, nosso podcast era sobre esses 2 direcionamentos. Espero ter colaborado com vocês, ter aberto esse apetite de vocês, né? Para que vocês possam buscar mais e contar com a gente cada dia que se passa aí. Então, meu forte abraço. Mas eu quero também agradecer aqui muito aqui a Wise Cowork, que é nossa apoiadora, a Logsest, que é a empresa certificada digital, também tem preços maravilhosos aí, a A2P Partners, que é uma empresa de estruturação, planejamento tributário, de herança, sucessão, tá bom? A X-Tech, que é uma empresa de ponto digital, e mais importante de tudo, né? Todos esses setores, todas essas áreas, buscando soluções para vocês. Pessoal, mais uma vez, não se esqueça de olhar aqui o link abaixo e se inscrever para um evento maravilhoso que vai acontecer no dia 22 de outubro, às 15 horas, em Fortaleza, no auditório do Sebrae. Um forte abraço, até o próximo dia.